Deus está nesse lugar. Onde duas pessoas ou mais estão reunidas, diz a palavra de Deus que Ele se faz presente. Eu afirmo para você mais uma vez, sem sombra de dúvida, Deus está nesse lugar. E quando Deus está num lugar em que Ele é adorado, quando Deus está num lugar em que Ele é desejado, você pode ter certeza, Ele se manifesta. Existem vários tipos de manifestação de Deus, vários tipos de manifestação da presença de Deus, vários tipos de manifestação do poder de Deus. E eu creio que uma das grandes formas, das grandes manifestações de Deus é através de um milagre. Você já testemunhou um milagre? Você já viu um milagre? Existem vários tipos de milagre. Tem pessoas que vão dizer com convicção que o maior milagre, ou o milagre mais poderoso, é quando você vê um paralítico numa cadeira de rodas, e com a manifestação da presença de Deus, de repente aquele paralítico se levanta. É um grande milagre. É um grande milagre. Há pessoas que vão dizer, não, eu quero ver um cego enxergar, ou eu quero ver um mudo falar, eu quero ver um câncer desaparecer. A palavra de Deus diz, afirme, nós testemunhamos, Deus opera milagres. Não há impossível para Deus, mas eu quero te afirmar com toda a convicção, que o maior milagre não é um paralítico levantar de uma cadeira de rodas. O maior milagre não é um cego ver. O maior milagre não é um mudo falar ou um câncer desaparecer. O maior milagre é uma vida transformada. O maior milagre é aquele coração fechado, aquele coração duro, aquele coração resistente. De repente ele se quebranta e se torna um coração alegre, se torna um coração aberto. Aquela pessoa que era vazia, que era sem sentido, que era sem propósito, de repente se torna uma pessoa cheia, uma pessoa realizada, uma pessoa com sentido, uma pessoa com propósito. Aquela pessoa que vivia na mentira, de repente se torna uma pessoa verdadeira. Aquela pessoa que vivia nas drogas, por exemplo, e de repente se torna uma pessoa saudável, que não vive nas drogas e pelo contrário encoraja outros a viver uma vida saudável, cheia do Espírito Santo, sem nada momentâneo para se satisfazer. Uma pessoa que talvez fosse até um traficante de drogas, vendendo morte à prestação, e de repente se torna um propagador da vida e da vida de graça. Eu estou aqui nessa noite para me apresentar para você. Muito prazer, eu sou o Léo e eu sou um milagre. Deus fez. E sem dúvida nenhuma Deus tem feito um milagre na minha vida. E eu quero te dizer com toda convicção, se você passa uma enfermidade, se você passa uma necessidade dessas como eu citei aqui, vive esperando um milagre, eu quero te dizer, não há impossível para Deus. Ele pode te curar, Ele pode fazer esse tipo de milagre na sua vida, mas você pode ter certeza do que eu estou te falando. Muito mais do que isso, o que Deus quer é transformar o seu coração. O que Deus quer é encher a sua vida. O que Deus quer é dar sentido para ela. Que você seja uma pessoa realizada. Que você seja uma pessoa abençoada. Que você viva uma vida plena e uma vida eterna. Eu sei que Deus já começou uma obra na sua vida. Como eu falei, o simples fato de você vir aqui é sem dúvida nenhuma convicção de que Deus está cuidando e está operando na sua vida. E eu quero nessa noite ser um instrumento dele, para através um pouco da minha vida, um pouco da minha história, um pouco do que Deus tem feito, te encorajar, te inspirar, e juntos aqui ao final também orarmos, e sem dúvida nenhuma com a palavra, com esse testemunho, com a presença dele, você também possa experimentar uma transformação de Deus na sua vida. E eu quero citar um texto da palavra de Deus, falar, e se você quiser, você pode abrir, você pode ligar ela no seu celular, porque hoje em dia a gente usa o aplicativo da internet, que tem a Bíblia, e se você não tem a Bíblia em papel, e se você tem um celular e não tem a Bíblia no seu celular, você deve baixar um aplicativo com a Bíblia e ter ela, que sem dúvida nenhuma é o livro, é o conteúdo mais importante que nós temos. Tu tem um manual, um teclado tem um manual,
Você tem um manual para saber utilizar um teclado, e que para alguns seja uma coisa tão lógica. Um carro tem um manual, o celular tem um manual. Aquele que criou, aquele que idealizou, estabeleceu um manual. Quando você compra um aparelho, por exemplo, eletrônico, vem o manual. Deus nos criou, Deus nos planejou, nós somos criaturas, feituras de Deus, e Ele também deu para nós o nosso manual. Tem gente que está vivendo uma vida aí, às vezes, sem saber como ser bem sucedido, por exemplo, num relacionamento de namoro, ou numa vida profissional, ou lidar com as questões da vida, com as dificuldades que acontecem, e fica aí tentando de todo jeito. É como aquela pessoa que compra o carro, e fica ali tentando descobrir como é que faz, como é que mexe e tal, sem antes ler, sem antes entender, sem antes aprender. E eu quero te dizer, Deus te deu um manual, e eu quero te encorajar a ler, eu quero te encorajar a crer, eu quero te encorajar a confiar, eu quero te encorajar a ser aquilo que a palavra de Deus diz que você é, a viver da forma que ela diz que você deve viver, a praticar aquilo que ela diz, porque sem dúvida nenhuma, uma vida bem-sucedida não é resultado, às vezes, até mesmo de uma generosidade, como alguns dizem. Uma vida bem-sucedida é revelada para nós na Bíblia, que é viver uma vida conforme a Bíblia. Então vamos ler a palavra de Deus? Com alegria. Vamos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você pode celebrar aí quando lê a Bíblia. Aqui a gente celebra quando a gente vai ler a Bíblia. Então, você abriu a Bíblia, se você quiser, pode dar aí uma salva de palmas para a palavra de Deus. Está aí tudo aquilo que a gente deve crer, tudo aquilo que a gente deve ser, tudo aquilo que a gente deve fazer, e sem dúvida nenhuma, compartilhar com outras pessoas. E está escrito então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dizer junto comigo? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus, pela sua vida. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor entrou na minha vida e me fez uma nova criatura. Eu não tive o privilégio, como muitos têm, de nascer num lar cristão. Eu não tive a oportunidade, a bênção, como muitos tiveram, de desde cedo ser educado na palavra de Deus. E quando eu estava vendo uma galera vindo para cá, eu olhava para alguns, e o meu olho ali encheu de lágrimas, e eu pensava, como eles são privilegiados. Como eles são abençoados, porque eu via a cara deles e eu sabia que alguns desde cedo participaram da Central da Criança, participaram ali do Conexão, participaram do CCM Team, estão participando de uma célula, alguns são líderes de célula e foram ensinados desde cedo a amar a Deus, a viver com Deus, a cumprir o propósito que Deus já tinha planejado para cada um deles. É um grande privilégio. Tem gente que às vezes escuta um testemunho e eu não sei, eu acredito que vem do inferno. Eu acredito que vê uma seta do inferno quando alguém escuta um testemunho e fala assim, por que eu não tenho um testemunho desse para contar? Por que eu não passei algumas coisas que essa pessoa passou, ou que, por exemplo, o pastor Léo passou e eu não posso contar? E deixa eu te dizer, para mim, sabe qual é o maior testemunho? E ainda revela um amor e um cuidado de Deus, é você ter nascido num lar cristão, é você desde cedo ter sido ensinado na palavra de Deus, e amando a Deus você se compromete com a palavra dele, e embora tenha tantas tentações e tantas seduções no mundo, você diz não para todas elas por amor a Jesus, e vive uma vida cheia da presença dele, cumprindo aquilo que ele tem para você. Que testemunho incrível! Irmão, se você nasceu no lar cristão e teve o privilégio de ser educado na palavra de Deus, por favor, dá agora um glória a Deus mais forte que você puder. É coisa maravilhosa. Que coisa linda que é essa. E eu te encorajo ainda mais, viu? Compre um presente, se for o seu pai, se for sua mãe, aquele percursor da palavra, ou eles são cristãos, compre um presente deles e fala assim, pai, mãe, eu estou aqui para te honrar,
Eu estou aqui para abençoar a sua vida com esse presente, para agradecer a você por essa bênção tão grande que você me deu, de nascer num lar, onde eu fui criado e educado com a palavra de Deus. Eu não tive essa bênção, esse privilégio, embora a minha mãe, por exemplo, que está aqui, e dar testemunho na frente de mãe não é fácil não, viu? Ô mãe, te amo, viu? Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Embora minha mãe que está aqui é uma mulher tão inteligente, eu virei para ela e falei, mamãe, então quer dizer que você tem 2 formações? Ela, 2 não, 3. 3 graduações, eu sempre achei que era 2. Eu falava, pô, minha mãe teve, embora teve 2 formações, ou 3 formações, sei lá quantas formações, embora fosse uma família cheia de valores, cheia de princípios, faltava algo na minha casa. A palavra de Deus diz que a nossa vida, ela pode ser semelhante a uma casa construída sobre 2 tipos de alicerces. A nossa vida pode ser como uma casa construída sobre a rocha ou construída sobre a areia. Construída sobre a rocha significa aquela casa, aquela família, aquela pessoa que escuta a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, e por isso ela é como se fosse a prova das dificuldades e das tempestades da vida, porque quando vem sobre aquela casa, embora pode ser um vento que bate forte, parece que a casa vai cair, mas a casa permanece de pé. E tem um outro tipo de casa, que é o tipo de casa que é construída sobre a areia. E a casa construída sobre a areia é aquele que até recebe a palavra, ou muitos até nem recebem a palavra, ou não dão ouvidos ou atenção àquilo que Deus está fazendo e o chamado dele. Porque, gente, vamos falar a verdade. Ser cristão hoje, ainda mais numa cidade, numa capital como Belo Horizonte, que é isso? Eu ali na rua, perto de casa, tinha 7 igrejas na rua, lá perto da minha casa, eu fui contando, igrejas em todas as esquinas. Hoje em dia a gente não tem uma Bíblia, que você tem uma linguagem difícil. Hoje você tem a Bíblia na Nova Versão Internacional, por exemplo, que é a que a gente usa aqui, mas tem a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vi que tem a Bíblia até numa linguagem descolada, freestyle. Tem Bíblia de todo jeito, tem Bíblia rosa, tem Bíblia colorida. Ou seja, meu Deus, viver com Jesus hoje é fácil demais, porque é praticamente um outdoor, a gente em toda esquina dizendo, vem andar com Jesus. E essa casa, então, uma casa que, embora tantos convites tenham, ou enfim, né, ela recebe a palavra de Deus, mas ela não anda com Deus, não obedece a Deus, não pratica a palavra de Deus. Por isso é uma casa na areia. E quando vem a tempestade, grande a sua queda, diz a palavra. E a minha família, então, embora tivesse muitas coisas, ela não tinha Deus, ela não tinha a palavra de Deus, ela não seguia os princípios da palavra de Deus, e por isso, quando veio uma tempestade, ela caiu. Eu lembro da minha mãe, proprietária lá de praticamente um mini shopping ali na cidade de Araxá. Várias lojas dentro daquele estabelecimento, mas veio uma tempestade na nossa família e nós perdemos tudo. Tudo. E ainda mais do que isso, aquela desestrutura familiar. Divórcio, uma vida como que estivesse correndo atrás de tantas coisas, não tinha Jesus, não tinha o princípio da palavra de Deus, não conhecíamos a Ele, nem seguíamos a Ele. Sabe o que eu quero te encorajar aqui nesse testemunho, ou nessa palavra? A você prestar atenção em princípios que vão ser falados aqui. Às vezes você vai olhando para a minha história, e às vezes você diz assim, isso não aconteceu comigo, isso não é comigo, isso é a história dele. Mas presta atenção em algumas coisas que Deus pode estar falando com você. E escuta essa palavra e esse testemunho, não com uma enxada na mão. Já viu como é que é enxada, né? Enxada você faz assim, ó. E aí você pega isso e fala assim, que pena que o meu pai não está aqui. E você quer jogar lá para ele aquela palavra.
Oh, que... Essa é uma pá. Isso não é uma enxada, não, isso é uma pá, né? Aqui é a pá. É verdade. Sabe por que eu estou então me confundindo? É porque logo que eu me converti, eu aprendi que eu tenho que escutar a palavra de Deus com a pá na mão. É assim, essa é para mim. Ô gente, eu não sou de construção não. Então a gente tem que escutar com enxada na mão, é isso mesmo. E colocar ela lá e dizer assim: Deus, essa palavra é para mim. E eu quero te encorajar a prestar atenção em princípios, para que Deus fale ao seu coração. E enquanto eu estou contando isso aqui, eu queria que você perguntasse, avaliasse o coração. Aonde que está a minha casa? Qual alicerce que está a minha casa? Qual alicerce que está a minha vida? A minha casa está edificada na rocha ou a minha casa está edificada na areia? Sabe, às vezes ela até parece que está na rocha. Sabe por quê? Porque você tem tantas coisas. Você tem tantas posses, ou você tem tantos títulos, ou você tem tanto conhecimento intelectual, ou você se considera uma pessoa tão abençoada que você diz assim: a minha casa está na rocha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você pode ter tudo que esse mundo oferece, tudo que esse mundo tem, mas se você não tiver Jesus, se você não viver com Ele, você não tem nada. E do lado de cá, você pode até não ter nada. Você pode até não ter muitas posses, você pode até não ter muitos bens, você pode até ser uma pessoa que está querendo se capacitar, estudar e conhecer muito mais, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. A minha casa, então, desestruturada, sem Jesus, sem a palavra dele. E sabe qual que é a realidade de qualquer casa, qualquer vida, qualquer pessoa que não tem Jesus? Quem não tem Jesus na sua vida, vive uma vida vazia. Quem não tem Jesus na sua vida, a realidade é que não tem um sentido, não tem um propósito, não tem uma razão de viver, porque o nosso sentido, o nosso propósito, a razão da nossa existência está em Deus, está no nosso Criador. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele já sopra assim, ó, na criação, o fôlego de vida naquele homem. Aquele homem é um homem cheio, aquele homem é um homem pleno, mas aquele homem, quando ele vira as costas para Deus e passa a viver uma vida independente de Deus, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com as suas próprias escolhas, ele vai fazer as suas decisões sem consultar a Deus, ou se Deus tem um padrão, se Deus tem uma palavra, ele quebra aquele padrão. A Bíblia diz que aquele homem peca, aquele homem pecou, e quando ele peca é como se ele perdesse a presença de Deus dentro dele. O autor de Romanos chega a dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e aquele homem então que era cheio de Deus, que vivia conforme o plano de Deus, que vivia seguindo as direções de Deus, por ele ter pecado, por ele ter vivido uma vida independente de Deus, ele então fica vazio. E por que sem sentido? E por que sem propósito? Porque a realidade é que as pessoas até ficam buscando um propósito, ficam buscando uma direção. Mas quando você não está conectado com Deus, quando você não vive com Deus, ou cheio da presença dEle, você pode ter certeza, você está vivendo o seu propósito, a sua vida. E nós que somos criados por Deus, Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós. Um sentido para a nossa vida. Não existe ninguém aqui que é um acidente. Ninguém. Você pode ter sido planejado e muito bem planejado pelos seus pais, ou ainda que você não tenha sido planejado pelos seus pais, foi Deus que te planejou, foi Ele que te desenhou, e Ele te criou com um propósito. E se você está vivendo uma vida independente de Deus, você está seguindo o seu próprio propósito, embora em alguns momentos seja até legal, em alguns momentos você curte até um prazer, em algum momento você desfruta até de alguma conquista, no final o resultado é meio frustração, parece que ainda está faltando
faltando alguma coisa. O resultado, às vezes, é uma insatisfação, e parece que é crônica, porque você tem e não está satisfeito, você recebe e não está satisfeito, você dá um passo e não está satisfeito. Mas do lado de cá, quando você então vive com Deus, está alinhado com Ele, Ele te direciona naquilo que Ele estabeleceu para você fazer. E embora em alguns momentos pode ser até desconfortável algum passo que você dá, uma renúncia que você faz, o resultado é uma plena satisfação, é uma plena alegria, e você sempre diz: uau, eu sou tão feliz, eu estou cumprindo meu propósito, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou dizendo isso tudo para dizer para você, eu vivi uma vida vazia. Eu vivi uma vida sem Deus. E a consequência de viver uma vida vazia é que você fica sempre buscando alguma coisa para te preencher, buscando alguma coisa para te satisfazer. Sabe, se você vive uma vida incessante, buscando coisas para te satisfazer, você deve olhar para dentro de você e se perguntar: Deus está aqui comigo? Porque Ele é aquele que preenche todas as lacunas do seu ser. Ele é aquele que te dá sentido, que te dá um propósito. Eu vivi essa vida vazia, e por viver uma vida então vazia, eu comecei desde cedo, quando eu me entendi por gente, eu falei: então esse sou eu, então quer dizer que eu tenho escolhas, eu tenho as minhas emoções aqui, eu tenho vontade, e eu então comecei a buscar, a viver a minha própria vontade. E a minha busca, de certa forma, ainda que conscientemente direcionada, né, eu não falava isso, mas era isso que estava por trás, eu preciso me satisfazer. Eu preciso de ter prazer, de ter um sentido na vida, de fazer algo que me agrade. E logo cedo, muito cedo, eu lembro que minha mãe foi fazer uma viagem, e aí um amigo de Deus, um amigo meu que eu convidei lá para casa, ele, com tantas coisas ali que a gente já estava envolvido, né? Às vezes bebendo uma bebida alcoólica, fumando um cigarro, ele simplesmente tira um baseado do bolso, acende e começa a fumar ali mesmo, no quintal da minha casa. E eu então vi ele fumando aquele baseado e eu fiquei me perguntando assim: será que não é esse negócio que vai me dar uma onda, que vai me satisfazer, que vai me preencher? Eu pergunto para você, quem é aquele que você chama para ir para sua casa? Quem é o seu amigo? O seu amigo, ele te aproxima de Deus ou ele te afasta de Deus? O seu amigo, se ele tem algo para te apresentar, ele te apresenta algo bom? Ele te apresenta algo que vai agregar a sua vida, ou como é que é? O ditado popular diz por aí, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Mas a palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Quem é o seu amigo? Quem? Considera. A palavra de Deus diz: ande com o sábio, você será mais sábio. E eu então ali, aquele meu amigo, ele fumando aquele baseado, ele passa a bola para mim. E eu com 13 anos de idade, fumei meu primeiro baseado. 13 anos. E é por isso que uma das coisas que me agrada e me alegra é falar com a galera nova, é falar com a galera que tem seus 13, ou às vezes até antes dos 13, como eu fico alegre em falar com eles e encorajar eles. Porque se com 13 anos, eu estou falando de 17 anos atrás, eu estou fazendo agora nessa quarta-feira, com a graça de Deus, 30 anos de idade. Uma bênção. Mas se 17 anos atrás, com 13 anos de idade, estavam me oferecendo um baseado, eu já tinha experimentado a bebida, eu já tinha experimentado o cigarro, fala a verdade, como é que é a geração de hoje? Quais são as tentações e as lutas que a gente vive? Uma menina de 14 anos procurou minha esposa e falou assim: Lorena, na minha sala todas as meninas já beijaram na boca de outras meninas, menos eu, e eu sofro uma grande pressão
para beijar na boca de outra menina. É uma loucura. Tentação, e é por isso que eu quero levantar essa geração aí, que tem seus 13 anos de idade. Não para ficar sentado num banco, apenas escutando ou sendo influenciado. Eu quero levantar essa geração que tem os seus 13 anos de idade para ser um instrumento de Deus. Como diz o Rick Warren, isso é uma bifurcação. E ao encontrar com um adolescente da central, qualquer pessoa vai ter que tomar uma decisão, seguir Jesus ou não. Nós não podemos ser desse que apenas fica sentado, que apenas fica sendo influenciado, porque só tem duas posições: ou você é influenciado, ou você é influenciador. Ou você é um instrumento de Deus, que aproxima as pessoas de Deus, ou infelizmente você é um instrumento, ainda que não saiba, influenciado por Satanás para afastar as pessoas de Deus. Existe apenas dois reinos: ou você serve o reino de Deus, ou você serve o reino das trevas. E eu ali cedi, eu era daqueles que era influenciado, eu cedi. E a palavra de Deus também diz do Salmo, se eu não me engano, 49:7, fala assim: um abismo chama outro abismo. Como se um pecado chamasse mais pecado. Sabe como é que é? Para Satanás ele só precisa de uma greta aberta. Entendeu? Jesus, ele pode até bater na porta e te dar a chance da escolha. Você quer abrir a porta, ele entra. Mas Satanás é assim. Você abre uma gretinha, você dá uma brechinha, o que ele faz? Pá! Voadora. E sai entrando. É uma brechinha que você dá. E ele vai abrir. E ele vai pegando cada vez mais espaço. Por isso eu aprendi: pecado não deve ser administrado, pecado tem que ser tratado, pecado deve ser confessado a Jesus. E essa é a simplicidade do Evangelho, como diz 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Tem pecado? Confessa aos pés da cruz, e vem o sangue de Jesus, te limpa, te purifica, você está novinho, limpinho, abençoado. Pecado não deve ser uma prática corrente. O pecado ele tem que ser um acidente. Aconteceu, Jesus me perdoa. Não é? Tem gente que diz: que é isso, Léo? Isso aqui é um hospital de pecadores. Jesus veio para os pecadores. Eu concordo, aqui pode até ser um hospital. E se é um hospital, lembra aí, tem médico. E é o médico dos médicos. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele quer te curar e te sarar dos pecados, das enfermidades, de todo o mal. E te proporcionar viver uma vida saudável, sem essa vida na prática do pecado. E eu, inconsequente, sem conhecer, a partir daquele primeiro baseado, um segundo baseado, um terceiro baseado. E aí sabe como é que foi? Passei a usar todos os dias. Sabe o que aconteceu aos 14 anos de idade? Crack. Eu experimentei o crack. Sabe aonde? Na minha casa. Sabe quem me apresentou? Um amigo. Cuidado com seus amigos. Cuidado com as pessoas que você anda. Léo, o que é isso? Jesus andava com pecadores, com certeza. Mas ele influenciava aquelas pessoas. Que é isso, Léo? Jesus andava com prostituta, com certeza, mas ele não frequentava prostíbulo. Você está entendendo? Estou querendo dizer que você tem que viver uma vida, aí não pode relacionar com ninguém, mas cuidado com quem você anda. E cuidado com o pecado, e cuidado com a brecha, porque vai chamando só mais pecado. E foi assim, infelizmente, na minha vida. Do crack, uma vida já toda complicada, como a nossa casa tinha tido uma falência e tinha perdido tudo. Eu aprendi desde cedo com a minha mãe, que é uma mulher muito trabalhadora, que se a gente quisesse alguma coisa na vida, a gente tinha que trabalhar. E eu então, novinho, como já tinha perdido tudo,
A minha mãe me ensinou a colocar uma bandeja, né, mãe? Bandeja de empada. Fala, Léo, você que está precisando de dinheiro, agora aqui a fonte secou. Você tem que trabalhar. Eu então ia vender empadinha na rua. Depois disso, eu aprendi que picolé dava um troco também. Então eu enchi um carrinho de picolé, ia para a porta do estádio e eu vendia. Mas infelizmente, com as brechas que eu dei, com as legalidades que eu dei, com os valores do mundo que cada vez mais foram entrando na minha vida, ao invés de vender um empada, um picolé, eu comecei a comprar droga para mim e vender também para outras pessoas. E com 14 anos de idade, além de um usuário de drogas, eu me tornei um traficante de drogas. A minha mãe ficou desesperada, ela não sabia o que fazer, não sabia a decisão que tomar. Então ela toma uma decisão, ela fala, eu vou tirar meu filho daqui de Araxá, estava morando numa cidade do interior, eu vou mandar ele para Belo Horizonte. Ele vai fazer um ensino médio lá, e além disso ele vai ficar livre das companhias daqui e vai parar de usar drogas. A decisão foi sábia? Pode até ser, né? Porque de uma certa forma estava me privando ali de alguns relacionamentos. Mas não adianta você tratar por fora se você não tratar por dentro. Está entendendo? Não adianta você vir aqui, levantar as suas mãos, ajoelhar quando manda ajoelhar, viver uma vida litúrgica, algumas expressões, quando Deus diz que o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Você pode estar sentado, porque o que te conecta com Deus não é suas expressões, é o seu espírito que está dentro de você, que vê o Espírito de Deus e que te conecta com Deus, que é espírito, e você ainda que não tenha uma aparência, pode sem dúvida nenhuma sim ser um verdadeiro adorador. A obra que Deus quer fazer é interna, não é externa. E quando ele faz uma obra interna, não tem jeito de segurar. Se você está no louvor, o Espírito de Deus está dentro de você, você já começa a querer levantar a mão, você já começa a querer ajoelhar. Não adianta, quando o Espírito de Deus está dentro de você, não é que você para, é uma obrigação e diz, não vou mais fumar maconha, eu não vou beber porque não pode, a minha religião não permite. Aí sabe o que acontece? Você vive uma vida cristã, você vive uma vida com Deus difícil, penosa. Tem gente que está vivendo com Jesus uma vida que parece difícil, triste, parece que é um peso que a pessoa carrega. Sabe por que isso está acontecendo? Talvez você não experimentou um verdadeiro novo nascimento, porque a vida com Deus é a vida mais alegre que tem, a vida com Deus é a vida mais prazerosa que tem, e você faz, não é uma ação exterior, é algo que Deus fez dentro de você, e ainda que você pudesse fazer algumas coisas que são lícitas, você diz, eu não preciso de nada momentâneo para satisfazer, Jesus me libertou, Ele me deu o sentido de viver, e você vive uma vida maravilhosa, gostosa. Então, quando eu mudei para Belo Horizonte, de certa forma, não foi a jogada certa. Por quê? Porque foi tentar tratar algo externo e não interno. Sabe, se Deus quer fazer uma mudança na sua vida, não é uma mudança comportamental, é uma mudança espiritual. Ele quer que você nasça de novo. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer te dar da porção dele, da presença dele, da vida dele. E quando eu mudei então para Belo Horizonte, infelizmente, eu conheci uma pessoa que colocou grandes quantidades de droga na minha mão e disse para mim, Léo, você pode usar? Você pode vender? Depois você acerta comigo. Era mais ou menos assim. E eu tinha uns 15 anos, 1 quilo de maconha. Eu falei, beleza, eu vou usar, eu vou vender, depois eu acerto com ele. E com 15 anos de idade, naquela venda, naquele vício, naquele vazio, que nada me satisfazia, eu além de maconha e crack, passei a cheirar cocaína, êxtase, LSD, e tantas outras drogas que eu não vou nem citar o nome. Por quê? Por que eu fazia isso? Comecei a vender uma quantidade de droga pequena, e daqui a pouco estava vendendo quilos de maconha, cartelas de LSD, pacotes de êxtase, tantas coisas. Está aqui, ó, uma pessoa que eu estou vendo, não é? E uma das pessoas aqui que eu estou vendo sabe, porque vivia e tinha relacionamento desse tipo com o primo dele, e passava drogas, enfim, uma vida complicada.
Uma vida complicada. Sabe qual é o princípio disso? Às vezes você fala assim, não tem nada a ver, porque eu nunca usei droga. Isso é o vazio. O que é que o vazio faz? Quando ele não é preenchido, você sempre vive procurando uma forma de preencher. E parece que quando você acha que vai satisfazer, cada vez que você tenta satisfazer o seu vazio com a coisa errada, só aumenta o vazio que está lá. E às vezes o seu vazio você não tenta preencher com droga, mas talvez você está aqui e está tentando preencher o seu vazio em relacionamento sexual. E está tentando preencher o seu vazio com grana. Tem gente que acha que o dia que ficar rico, e dedica a vida para ficar rico, e quer todo o dinheiro, e fala, quando eu tivesse dinheiro, aí sim, aí vocês vão ver, aí, vou te dizer, o vazio vai continuar lá. Tem gente que tenta com consumismo, não é? E vive querendo comprar coisa, e cada vez mais coisa, e só vai comprando, e o vazio continua lá. Tem gente que fica esperando a oportunidade de passar na faculdade. Tem gente que está aqui doido para ter um carro. Deixa eu te dizer, carro não preenche vazio. Só um preenche o vazio. Só um preenche o vazio. Só Jesus satisfaz. Tem uma música que eu adoro que diz, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus. Só Ele satisfaz. E eu vou te dizer, quando Ele entra na sua vida, Ele te satisfaz completamente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na minha vida. Quando eu sou apaixonado por uma célula, como eu sou apaixonado pela central, como eu sou apaixonado por essa igreja, Jesus. Sabe, uma igreja que não é em célula, por isso a gente quer que todas as igrejas sejam igreja em célula. Uma igreja que não é em célula, ela depende do pastor para tudo. Às vezes ela está fechada num prédio de 4 paredes, enquanto o mundo está se perdendo, você não vê as pessoas se afogando. E quem se importa se elas se afogarem? Mas uma igreja em célula sabe o que ela faz? Ela levanta cada cristão como um ministro de Deus, como um pregador do evangelho. E a gente não depende de um, porque hoje aqui na Central, com a graça de Deus, nós somos mais de 2.000 líderes, ou seja, 2.000 discípulos em ação que estão pregando o Evangelho, que estão fazendo discípulos, e foi por causa desses, que já entenderam, já tinham entendido que eles tinham um chamado de Deus e que eles tinham que pregar o Evangelho, que eu fui alcançado. Você tem noção que até os meus 18 anos, ninguém tinha falado de Jesus para mim? Ninguém. Você tem noção que eu estudava numa escola que talvez na minha sala tinha evangélicos? Na minha rua talvez tinha moradores ali que fossem evangélicos. Ninguém falou de Jesus para mim. Eu não sei se estava dependendo do pastor ou estava negligenciando uma responsabilidade ou um poder que recebeu da parte de Deus. Mas uma pessoa comprometida, quando abriu a porta da sua casa, e ali, eu escutei o Evangelho, que em 4 pontos transformou a minha vida, quando disse para mim, Jesus te ama, e Ele tem um plano na sua vida. Eu falei, eu sou amado por Deus, Ele tem um plano na minha vida. Uau! Isso significa que eu sou um acidente, porque a minha mãe sabe, eu já ouvi dela, não era para você ter nascido. Quanta tristeza eu dei para minha mãe, para o meu pai, para a minha família. Tantos que investiram em mim. A vida não mudava, mas eu escutei. Deus tem um plano para você, você foi planejado por Deus. É o que eu quero te dizer, você que está aqui, Deus te ama e Deus tem um plano na sua vida. Segunda coisa que eu escutei ali, disseram para mim, e eu entendi. Léo,
Todos pecaram e você também pecou. E eu ali na hora, né? Eu sei como eu pequei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Léo. Esse pecado, sabe qual é o maior dano dele? Ele te separa de Deus. Por causa dos seus pecados, você não experimenta o amor de Deus. Por causa dos seus pecados, você não desfruta do plano que Deus tem para você. Por causa dos seus pecados, você tem como salário, como consequência, a vida eterna separada de Deus. E eu digo isso mesmo para você, viu? Deus te ama. Te ama. Se puder passar um pano aqui para nós. Deus te ama. Te ama. Mas você pecou e o seu pecado te impede de desfrutar do amor de Deus e de viver o plano de Deus. Mas sabe qual foi a terceira coisa? E o terceiro ponto dessa mensagem, que ela é maravilhosa? Jesus Cristo, Ele veio aqui. Nós estamos no ano de 2017 por causa dele. Ele veio aqui e morreu pelo seu pecado. Ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele perdoa o seu pecado. Ele te purifica dos seus pecados. Jesus tem para você uma reconciliação com Deus. Eu falei, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Léo, e é o quarto ponto que eu digo para você também. Você tem que fazer uma escolha. Se você vai receber Jesus ou não. Você tem que fazer uma escolha. Se você vai entregar a sua vida para Jesus ou não. E se você entrega a sua vida para Jesus, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te conecta com Deus, Ele te capacita a experimentar o amor de Deus, e Ele enche a sua vida com o Espírito Santo, e te capacita aqui na terra, a cumprir o plano que Deus já tinha separado para você. É aquela pessoa que estava vazia, vivia uma vida independente de Deus, ela volta-se para Deus, ela passa a relacionar com Deus novamente, ela é cheia da presença de Deus, e ela recebe um propósito para viver aqui. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Foi o que eu fiz naquele dia. Eu entreguei minha vida para Jesus. Falei, eu já experimentei tanta coisa. Eu quero experimentar esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ali eu fiz uma oração, foi tão simples, mas foi tão poderosa. Eu fiz uma oração dizendo, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Faz de mim a pessoa que você quer que eu seja. Eu saí dali. E sabe o que aconteceu comigo depois dessa oração? Quando eu disse, Jesus, entra na minha vida, sabe o que aconteceu? Vou te contar. Ele entrou. Ele entrou. Onde está Jesus? Ele morreu naquela cruz. Ressuscitou dos mortos. Ele subiu, assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas sabe o que ele falou? Falou que aquele que cresce nele, aquele que chamasse ele para entrar, ele viria. Ele viria e faria morada. João 14, 23. Jesus, ele vem, o Pai vem, o Espírito Santo vem e passa a fazer morada. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. O que significa ser selado com o Espírito Santo de Deus? Significa que agora Ele está em mim, agora eu sou marca, propriedade exclusiva de Deus. Ser selado com o Espírito Santo significa que agora Ele mora em mim, eu recebi da presença dEle, o meu espírito foi regenerado, ele nasceu de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, uma nova criatura no seu interior.
Quando ele entra, sabe o que ele faz? Ele é aquele que perdoa o seu passado, restaura o seu presente e abençoa o seu futuro. Eu fui selado com o Espírito Santo e consequentemente eu fui transformado por Ele. A gente fala: Léo, como é que de repente assim você mudou, você parou de usar drogas? Eu digo: eu usava antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, depois de qualquer coisa. Sabe o que aconteceu? Quando Ele entrou, a presença dEle me completou, me satisfez. Sabe o que eu passei a fazer? Eu passei a ler a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Aliás, eu nunca tinha lido um livro sequer. Um livro eu nunca tinha lido. E eu falei: como é que eu vou viver com Deus? Eu não vou ler meu manual. E eu digo que eu fui discipulado por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. E ali lendo, a minha vida foi sendo transformada. Lendo, eu fui cheio da presença dEle. Passei a me alimentar da presença de Deus. E digo que amo essa igreja, por quê? Porque foi aqui, foi numa célula que todos os meus valores foram transformados. Foi numa célula que os meus olhos abriram, eu entendi o plano de Deus e o plano que Ele tinha para mim, não apenas me transformar, mas o Espírito Santo, Ele vem, Ele te sela, o Espírito Santo vem, Ele te transforma, o Espírito Santo vem e Ele te capacita para uma boa obra que Ele já tinha preparado para você. A sua vida tem um propósito, o seu propósito está em Deus, e talvez uma das suas principais orações é: Deus, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero uma carreira solo, por favor me inclua na obra que o Senhor está fazendo aqui na terra. E deixa eu te dizer, essa obra que Deus está realizando aqui na terra, Ele usa sim a sua igreja. Ame a sua igreja, participe da sua igreja, envolva na sua igreja. Foi aqui na central, participando de uma célula, e me envolvendo com uma célula, me envolvendo com a central, que eu passei a cumprir também aquilo que Deus tem para mim. Mas eu queria contar toda aqui a minha história, esse processo de transformação, esse processo de cumprir um propósito. Eu já vi que meu tempo foi embora. Preciso concluir. Mas sabe, é um processo. Tem gente que está esperando de repente assim, né? Acha que o sucesso ou um crescimento espiritual acontece de uma hora para outra, né? É fruto de uma oração poderosa. É um acampamento que vai, um culto que participa. Não, é um processo, e nesse processo todos os dias são importantes. Hoje é importante, amanhã é importante. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer testemunhar de uma verdadeira transformação, sim, Jesus é fundamental. Quando Ele entra é transformação, mas aquilo que Ele quer realizar na sua vida é resultado de um processo. E começa assim, você permitindo Ele colocar a sua casa em ordem. Foi o que eu fiz. Eu procurei minha mãe, eu pedi perdão, procurei meu pai, eu pedi perdão, procurei as pessoas que eu tinha ofendido, eu pedi perdão. Eu procurei as pessoas que eu tinha problema de relacionamento, eu reconciliei. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou dentro de mim. Sabe qual foi o princípio que eu aprendi? Quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de você, uma revolução acontece na sua vida. Porque agora quem está dentro de você é o Todo-Poderoso. Quem está dentro de você é o autor da vida. Quem está dentro de você, meu irmão, eu comecei a entender. Eu falei: eu não posso viver uma vida incoerente com quem tem o Espírito Santo de Deus. E comecei a deixar Ele trabalhar na minha vida, comecei a deixar Ele operar na minha vida. Deixa Deus operar na sua vida. Quando Ele mandar você fazer uma coisa, faça, obedeça. Sim, leia a palavra, sim, ore, sim, cresça espiritualmente. Nós precisamos alimentar o Espírito. Foi o que eu fiz. Eu comecei a alimentar o meu Espírito, a minha carne foi diminuindo, eu fui alimentando o Espírito, a minha carne foi diminuindo. Esse é o que Deus quer fazer na sua vida. A verdadeira vida cristã é essa: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A verdadeira vida cristã é essa: não ande pela carne, mas ande pelo Espírito, viva pelo Espírito. Deixa o Espírito de Deus crescer na sua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Ele te alinha para um propósito, te alinha para uma obra, te alinha para algo que Ele quer realizar na sua vida. Como eu queria contar mais para vocês, mas vocês estão vendo aqui. Ontem, outra oportunidade, uma pessoa restaurou-se um relacionamento. Desfrutei do perdão que Deus fez na minha vida e consertei com outras pessoas.
Deixei Deus transformar minha vida. Me envolvi com a igreja, me envolvi sim com a célula. A minha vontade era assim: Deus, conduza em minha vida, cumpra o seu propósito em mim. Mas sabe, como é um processo, eu estudei. Pessoa que não tinha uma direção de futuro, não tinha. Eu achava que eu ia ser estelionatário e traficante como eu era, mas eu passei a estudar. Você está vendo aqui uma pessoa que, com a graça de Deus, hoje já tem 2 graduações. Passei a ser excelente, e só vivia na cola. Passei a ser, sem dúvida nenhuma, e busquei a ser o melhor aluno ali da minha sala. Sabe por quê? Porque Deus nos chama para viver uma vida de excelência. Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Eu quero encorajar você a viver uma vida de excelência, a viver uma vida totalmente dedicada a Deus. E eu me dispus para ser usado por Deus, para Ele agir na minha vida, operar na minha vida. E eu me tornei um líder de célula, um supervisor depois, um coordenador. E hoje, com a graça de Deus, eu sou um pastor. Não vou poder ficar aqui entrando em detalhes, mas se eu pudesse dizer para você uma coisa: Léo, qual é a razão de tudo isso que aconteceu na sua vida? É o texto que eu li aqui para vocês: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viva a sua vida alicerçada em Cristo. Só isso, Léo, o que mais você tem a dizer? Só viver com Jesus? Sim, viva com Jesus e obedeça a palavra dele. Não negocie a palavra de Deus. Hoje toma uma decisão no seu coração. Primeira, viver com Jesus. Segunda, não negociar a palavra dele, obedecer a palavra dele, ser transformado por ele e deixar ele cumprir o propósito dele na sua vida. Nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero fazer essa oração aqui por você, mas eu queria que você orasse comigo. Você topa fazer uma oração comigo? A mesma oração que eu fiz quando eu estava ali naquela casa. Uma oração que diz assim: Jesus, entra no meu coração. Topa? Então, se você topa, fala assim: Jesus, entra no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui, quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mão. Primeira vez que você fez essa oração, pode levantar, deixa eu ver, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quem? Deixa eu ver, levanta a mão. Deus te abençoe. Quem mais? Você fez essa oração? Deixa eu te ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você fez essa oração pela primeira vez? Se fez, deixa agora eu orar por você. Você se importa de vir aqui, dar um pulinho aqui? Chama essa pessoa para vir aqui. Você que levantou a mão, vem cá, deixa eu fazer uma oração por você, abençoar a sua vida. Vem cá, pode vir. Quero fazer uma oração por você. Sabe o que eu tenho a dizer para você que fez essa oração? Se prepare para uma vida maravilhosa. Maravilhosa. Pode ir vindo aqui.
Nós vamos fazer uma oração por eles, abençoando a vida deles. Você entregou a sua vida para Jesus, vem aqui, eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai, eu te louvo pela vida de cada um desses. E eu oro, Pai, e eu peço ao Senhor, aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida, faz ainda mais, em dobro, na vida de cada um deles. Eu peço, Deus, uma medida ainda maior, que o Senhor os encha da sua presença, que o Senhor dê para eles uma vida plena, sim, uma vida abençoada. E te peço, Pai, dê para eles, Deus, a alegria da salvação e da vida eterna. Os conduz, Espírito Santo, a viver uma vida cheia da sua presença e a cumprir o seu plano na vida deles, Deus. Cumpra, Pai, e leve eles, Deus, a uma vida maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para essa galera. Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida, mas sabe o que Ele quer fazer também na sua vida? Você que está aqui, já entregou sua vida para Jesus, Ele quer usar a sua vida. Ele quer, sem dúvida nenhuma, te levar num nível alto. Ele quer usar a sua vida. Quantos léus estão lá fora que não conhecem o Jesus, esperando você pregar para eles, esperando você convidar eles para ir para uma célula? Você recebeu da parte de Deus, você não pode guardar só para você. Por isso eu te encorajo, sim, relacione com Cristo para valer, seja cheio do Espírito Santo, mas compartilhe, porque a palavra de Deus diz em Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você recebeu do Espírito Santo, você recebeu poder. Se você recebeu esse poder, você recebeu ele para ser testemunha, não apenas para curtir esse poder, para pregar o Evangelho. Por isso eu queria que você participasse aqui desse momento, esse louvor com essa banda maravilhosa. Eu te peço desculpa aí pelo horário, por favor, me perdoa, me desculpa mesmo, me empolguei, eu acabei enrolando tanto aí no começo, não consegui falar para vocês a coisa melhor, né, que é aquilo que Deus faz. Mas sabe, como você já foi cheio do Espírito Santo, eu quero que você depois suba aqui para testemunhar. Então deixe Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida e você poder contar quantas coisas Deus fez. Se consagra aqui agora nessa música e fala: Deus, eu não quero sair daqui e viver minha vida normal. Eu quero também, Deus, ser uma testemunha. Eu quero contar e compartilhar das grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E você, já cheio de fé, você já pode orar por aquilo que Ele fará. Amém? Que Jesus te abençoe, que você continue, seja cheio do Espírito Santo, e que Ele te levante e te use para deixar uma marca na sua geração. Vamos adorar a Deus e depois você vai em paz, com alegria, no Espírito Santo. Obrigado.